Olá, está começando agora o Jornal da Câmara, nessa quinta-feira, dia 1º de julho de 2021. E nós vamos destacar o que é notícia no Legislativo Municipal. Na última terça-feira, aconteceu mais uma sessão ordinária e o repórter Paulo Bahia acompanhou tudo. Vamos saber o que aconteceu? Iniciando as deliberações, os vereadores discutiram 2 vetos de autoria do Executivo. O veto parcial ao projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que dispõe sobre a estrutura administrativa e reorganização do quadro pessoal da Fundação Dom Pedro II. O veto foi acolhido pelo plenário. O veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Lincoln Fernandes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de biombos de acrílico nos ônibus do transporte coletivo de Ribeirão Preto, também foi acolhido pelos vereadores. Aprovada a redação final do projeto de lei de autoria do vereador Igor Oliveira, dispondo que os agressores que cometerem crime de maus tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido. O projeto de lei de autoria dos vereadores Isaac Antunes e Marcos Papa, que trata sobre o regulamento à utilização de cães por empresas de segurança patrimonial privada e de vigilância para fins de guarda no âmbito do município de Ribeirão Preto, recebeu substitutivo dos autores. Aprovado o substitutivo, prejudicado o projeto. Em seguida, foram aprovados 2 projetos de lei. O primeiro de autoria do vereador Paulo Modas, o projeto de lei que declara de utilidade pública o Núcleo Semeadores do Bem. E o segundo foi o projeto de lei de autoria da mesa da Câmara Municipal, reconhecendo e denominando logradouros públicos municipais sob denominações que menciona. Em primeira discussão foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, alterando a redação da lei que dispõe sobre a estrutura jurídica e administrativa do Instituto de Previdência dos Municipários de Ribeirão Preto. A segunda discussão ocorrerá na sessão de logo mais. Ainda na terça-feira, aconteceu a instalação da CE, que vai investigar o combate à pandemia da Covid-19 no município de Ribeirão Preto. E o repórter Paulo Bahia tem todos os detalhes para vocês. Na tarde da última terça-feira, dia 29 de junho, em formato remoto, foi instalada a Comissão Especial de Estudos para analisar a gestão e prioridades empregadas no uso de verbas municipal, estadual e federal, destinadas ao combate da pandemia de Covid-19. A iniciativa é do vereador Sérgio Zerbinato, que assumiu a presidência da CE, assim como a vice-presidência foi designada a vereadora Duda Hidalgo e a relatoria com o vereador Marcos Papa. A comissão tem em sua formação também os vereadores Jean Coraúci e Lincoln Fernandes. O objetivo é averiguar quais e como estão sendo utilizadas as verbas recebidas pelo município e destinadas ao combate da pandemia. Os vereadores deliberaram que as reuniões da comissão serão realizadas sempre às terças-feiras, às 14h30, exceto no caso de oitivas, quando será necessário um tempo maior para ouvir o convidado. Na quarta-feira, aconteceu a reunião da Comissão Permanente de Obras, que recebeu na Câmara Municipal de Ribeirão Preto o secretário de Obras, Pedro Luiz Pegoraro, para falar sobre as obras do PAC. E todas essas informações vocês vão ter agora com o repórter André Luiz de Jesus. A Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal se reuniu na tarde desta quarta-feira, 30 de junho, para ouvir o secretário municipal de Obras Públicas, Pedro Pegoraro. O presidente da comissão, Eliseu Rocha, conduziu a reunião que contou com a participação dos membros Brando Veiga, Ramon Todas as Vozes, além dos vereadores Gláucia Berenice e Sérgio Zerbinato. A comissão cobrou explicações do secretário para as obras paralisadas na cidade. O secretário explicou que a empresa responsável pelas obras de 2 viadutos na Avenida Brasil e do túnel ligando as avenidas Independência e Presidente Vargas
solicitou o realinhamento de preços nos contratos, alegando que os impactos da pandemia do coronavírus e do aumento dos preços nos insumos inviabilizaram a continuidade dos serviços. A Prefeitura encaminhou os cálculos de atualização para a empresa e aguarda um retorno. A Prefeitura poderá cancelar o contrato caso a nova proposta não seja aceita, mas o secretário afirmou que a empresa tem interesse em continuar a obra. Em outro caso, a empresa responsável pelas obras dos corredores de ônibus nas avenidas Dom Pedro e Saudade, que também estão com os cronogramas atrasados, já foi notificada 7 vezes. Questionado se o correto não seria rescindir o contrato, Pegoraro afirmou que com a rescisão a obra teria um atraso de 6 meses e caso a segunda colocada não tenha interesse em assumir a obra, seria necessária uma nova licitação. O secretário disse ainda que as obras dos corredores de ônibus Norte e Sul estão sendo executadas dentro do cronograma previsto. Ainda na quarta-feira, tivemos a audiência pública para debater a arquitetura hostil no plano diretor. E todas essas informações vocês vão obter agora com o repórter André Luiz de Jesus. A Câmara Municipal realizou uma audiência pública para debater o projeto de lei complementar que pretende proibir a chamada arquitetura hostil em Ribeirão Preto. Presidida pelo vereador Sérgio Zerbinato, que também é autor do projeto, a audiência pública discutiu a técnica caracterizada pela instalação de equipamentos urbanos e a realização de obras que objetivam afastar principalmente as pessoas em situação de rua. Zerbinato citou o caso dos paralelepípedos que a Prefeitura de São Paulo mandou instalar sob os viadutos para impedir que os moradores de rua se abrigassem naqueles locais. E parabenizou a atitude do padre Júlio Lancelotti, que retirou as pedras amarretadas. O vereador afirmou estar ciente das reclamações dos comerciantes e empresários, especialmente da região central, que protestam contra o lixo e os dejetos abandonados no entorno das lojas e escritórios, mas também lembrou da falta de opções para os que estão em estado de vulnerabilidade que não oferece um mínimo de dignidade a essas pessoas. Para Zerbinato, a participação do setor empresarial, da sociedade civil, da Prefeitura e do Legislativo Municipal é essencial na elaboração de projetos para que todos sejam beneficiados, inclusive apontando soluções para que a cidade encontre outras formas de acolher as pessoas em situação de rua sem precisar recorrer à chamada arquitetura hostil. E logo mais teremos a sessão ordinária. O repórter Paulo Bahia traz a ordem do dia. A sessão de logo mais vai debater pauta com 4 projetos. Iniciando os trabalhos, o projeto de lei de autoria dos vereadores Ramon Todas as Vozes, Coletivo Popular Judete Zilli e França, que inclui os trabalhadores do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, da ERP, entre os grupos prioritários para imunização no Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19. Na sequência, será debatido o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera a redação da lei complementar que dispõe sobre a estrutura jurídica e administrativa do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto. A terceira propositura é o projeto de lei de autoria da vereadora Gláucia Berenice e altera a redação da lei ordinária que institui a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego. E encerrando os trabalhos, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Maurício Gasparini, que concede o título de cidadania ribeirão-pretana ao senhor José Francisco Rodrigues Filho. E assim, nós encerramos a edição de hoje do Jornal da Câmara. Voltamos na próxima terça-feira, dia 6 de julho de 2021, com mais notícias do Legislativo Municipal para vocês. Até lá!